Lição 6. Imaginação. Você pode fazer-se acreditar que pode. Imaginação é a oficina da mente humana onde velhas ideias e fatos estabelecidos podem ser remontados em novas combinações e colocados em novos usos. O dicionário moderno define imaginação como segue: o ato de inteligência construtiva de agrupar os materiais do conhecimento ou pensamento em sistemas novos, originais e racionais. A faculdade construtiva ou criativa, abrangendo imaginação poética, artística, filosófica, científica e ética. O poder criativo da mente, a formação mental de imagens e figuras ou a representação mental de objetos e ideias, particularmente de objetos de percepção sensorial e raciocínio matemático. Também a reprodução e combinação, normalmente com modificação mais ou menos irracional ou anormal, de imagens ou ideias de memória ou de fatos recordados de experiência. A imaginação foi chamada de poder criativo da alma, mas isso é um tanto abstrato e aprofunda o significado mais do que é necessário do ponto de vista do aluno deste curso, que deseja utilizá-la somente como um meio de alcançar vantagens materiais ou monetárias na vida. Se dominou e entendeu plenamente as lições precedentes, você sabe que os materiais com que construiu seu objetivo principal definido foram montados e combinados na imaginação. Você também sabe que autoconfiança, iniciativa e liderança devem ser criadas na imaginação antes de se tornarem realidade, pois é na oficina da imaginação que você colocará a autossugestão em funcionamento, criando essas qualidades necessárias. Esta lição sobre imaginação pode ser chamada de eixo do curso, pois todas as outras levam a ela e utilizam o princípio sobre o qual se baseia, do mesmo modo que os fios do telefone vão até a central, sua fonte de energia. Você nunca terá um objetivo principal de vida, nunca terá autoconfiança, nunca terá iniciativa e liderança a menos que, primeiro, crie tais qualidades na imaginação e se veja de posse delas. Assim como o carvalho se desenvolve do germe que está na semente e o pássaro se desenvolve do germe adormecido no ovo, suas conquistas materiais brotam dos planos organizados que você cria na imaginação. Primeiro vem o pensamento, a seguir, a organização desse pensamento em ideias e planos, depois, a transformação dos planos em realidade. O início, como você pode observar, está na imaginação. A imaginação é de natureza interpretativa e criativa. Pode examinar fatos, conceitos e ideias e criar novas combinações e planos a partir destes. A capacidade interpretativa confere à imaginação um poder normalmente não atribuído a ela, isto é, o poder de registrar vibrações e ondas de pensamento colocadas em movimento por fontes externas. Assim como os radioreceptores captam as vibrações do som. O princípio pelo qual a capacidade interpretativa da imaginação funciona é chamado de telepatia, a comunicação do pensamento de uma mente para outra, a curtas ou longas distâncias, sem a ajuda de ferramentas físicas ou mecânicas, conforme explicado na lição 1. A telepatia é um fator importante para o aluno que está se preparando para fazer uso efetivo da imaginação, pois a capacidade telepática da imaginação está constantemente captando ondas de pensamento e vibrações de todo tipo. Os chamados julgamento apressado e palpite, que incitam a formação de opinião ou decisão sobre um curso de ação que não está em harmonia com a lógica ou razão, são geralmente resultados de ondas de pensamento desgarradas registradas na imaginação. O aparelho de rádio permitiu-nos entender que os elementos do éter são tão sensíveis e vivos que todos os tipos de ondas eletromagnéticas estão constantemente voando aqui e ali à velocidade da luz. Você só precisa entender o rádio para entender também a telepatia. Esse princípio foi tão bem estabelecido pela pesquisa psicológica que temos provas abundantes de que duas mentes devidamente sintonizadas em harmonia entre si podem enviar e receber pensamentos a longa distância sem a ajuda de equipamentos mecânicos de nenhum tipo. É raro duas mentes sintonizarem-se tão bem que cadeias ininterruptas de pensamento possam ser registradas dessa maneira.
Mas existe evidência suficiente para estabelecer o fato de que partes de pensamento organizado são captadas. Para que você possa entender quão intimamente interligados estão os 15 fatores que embasam este curso, considere, por exemplo, o que acontece quando um vendedor que carece de confiança em si mesmo e em suas mercadorias chega para ver um comprador potencial. Quer o comprador esteja ciente disso ou se não, sua imaginação imediatamente sente a falta de confiança na mente do vendedor. Os pensamentos do vendedor na verdade minam seus esforços. Isso explica de outro ângulo porque a autoconfiança é um dos mais importantes fatores na grande luta para o sucesso. A telepatia é a lei da atração, de que iguais se atraem, explicam muitos fracassos. Se a mente tem a tendência de atrair do éter as vibrações de pensamento que se harmonizam com os seus pensamentos dominantes, você pode facilmente entender por que uma mente negativa que reside no fracasso e carece da força vitalizante da autoconfiança não atrai uma mente positiva, dominada por pensamentos de sucesso. Talvez essas explicações sejam um tanto abstratas para quem não estudou os processos do funcionamento mental, mas parece necessário injetá-las nesta lição para que o aluno entenda e faça uso prático do assunto. A imaginação muitas vezes é considerada apenas uma coisa indefinida, indetectável, indescritível, que nada mais faz do que criar ficção. Esse desprezo pelos poderes da imaginação tornam necessárias essas referências mais ou menos abstratas a um dos mais importantes assuntos deste curso. A imaginação não é apenas um tema importante deste curso, é um dos assuntos mais interessantes, como você observará quando começar a ver como afeta tudo que é feito em relação à conquista do objetivo principal definido. Você verá o quanto a imaginação é importante quando parar para perceber que é a única coisa no mundo sobre a qual você tem controle absoluto. Você pode ser privado da riqueza material e enganado de mil maneiras, mas nenhum homem pode privá-lo do controle e uso da imaginação. Homens podem tratá-lo com injustiça, como frequentemente acontece. Podem privá-lo da liberdade, mas não podem tirar-lhe o privilégio de usar a imaginação como quiser. O poema mais inspirador de toda a literatura foi escrito por Legunte quando pobre e injustamente encarcerado em um presídio inglês por causa de suas visões políticas. O poema, intitulado Abu Ben Aden, é aqui apresentado como lembrete de que uma das maiores coisas que um homem pode fazer na imaginação é perdoar aqueles que o trataram de forma injusta. Abu Ben Aden, possa sua tribo crescer, acordou certa noite de um sonho pacífico profundo e viu em seu quarto, à luz do luar, resplandecente como um lírio em flor, um anjo escrevendo em um livro de ouro. A paz extrema tornou Ben Aden audacioso, e ele falou à presença em seu quarto. O que escreveis? A visão ergueu a cabeça e, com um semblante de total harmonia, respondeu, os nomes daqueles que amam o Senhor. E o meu é um deles? Perguntou Abu. Não, não é, replicou o anjo. Abu falou mais baixo, porém ainda animado. Suplico-vos, então, que me incluais entre os que amam seus semelhantes. O anjo escreveu e desapareceu. Na noite seguinte, retornou em imensa luz do despertar e mostrou os nomes que o amor de Deus abençoara, e eis que o nome de Ben Aden vinha à frente de todo o restante. A civilização em si deve sua existência a homens como Legunte, em cuja imaginação fértil foram retratados os mais nobres e elevados padrões de relação humana. Abu Ben Aden é um poema que nunca morrerá, graças ao homem que retratou, em sua imaginação, a esperança de um ideal construtivo. O maior problema do mundo hoje reside em nossa falta de entendimento do poder da imaginação, pois, se entendêssemos esse grande poder, poderíamos usá-lo como arma para acabar com a pobreza, a miséria, a injustiça e a perseguição. E isso poderia ser feito em uma única geração. Esta é uma afirmação deveras ampla, e ninguém entende melhor que o autor deste curso o quanto seria inútil caso o princípio que embasa não fosse explicado em termos da mais prática e prosaica natureza. Portanto, vamos descrever o que isso significa. Para tornar essa descrição compreensível, devemos aceitar como realidade o princípio da telepatia, pelo qual todo pensamento que emitimos é registrado na mente de outras pessoas.
Precisamos dedicar tempo para provar que a telepatia é uma realidade, porque não há como esta lição sobre imaginação ter o mínimo valor para o aluno que não esteja suficientemente informado para entender e aceitar a telepatia como um princípio estabelecido. Vamos tomar como certo que você aceita e entende esse princípio. Você ouve falar com frequência sobre psicologia de massa, que não passa de uma ideia forte e dominante, criada na mente de uma ou mais pessoas e registrada nas mentes de outras pela telepatia. Tão forte é o poder da psicologia de massa que dois homens brigando na rua muitas vezes dão início a uma briga generalizada, na qual os passantes se envolvem sem saber por que ou com quem estão brigando. No dia do armistício em 1918, tivemos evidências abundantes para comprovar a realidade da telepatia em uma escala que o mundo nunca havia antes testemunhado. Lembro nitidamente da impressão gravada em minha mente por aquele dia notável. Tão forte foi a impressão que me acordou por volta das 3 da manhã, tão efetivamente como se alguém tivesse me despertado com um safanão. Quando sentei na cama, soube que algo fora do comum havia acontecido. E o efeito dessa experiência foi tão estranho e instigador que levantei, me vesti e fui para as ruas de Chicago, onde encontrei milhares de outros tocados pela mesma influência. Todos perguntavam: o que aconteceu? O que havia acontecido era o seguinte: milhões de homens haviam recebido instruções de cessar fogo, e a alegria deles colocou em movimento uma onda de pensamento que varreu o mundo inteiro e se fez sentir em cada mente capaz de registrá-la. Talvez nunca na história do mundo tantos milhões de pessoas tenham pensado a mesma coisa, da mesma maneira, ao mesmo tempo. Pela primeira vez na história do mundo, todo mundo sentiu algo em comum. E o efeito desse pensamento harmonizado foi a psicologia de massa mundial que testemunhamos no dia do armistício. Em conexão com essa afirmação, é útil lembrar o que foi dito na lição sobre o método de criação do Mastermind pela harmonia do pensamento de duas ou mais pessoas. Vamos aproximar esse princípio de nosso cotidiano mostrando como pode ser utilizado para criar ou romper um relacionamento harmonioso de trabalho numa empresa ou indústria. Você pode não estar convencido de que foi o pensamento harmonioso de milhões de soldados registrado na mente das pessoas ao redor do mundo que causou a condição psicológica de massa evidente por toda parte no dia do armistício, mas não precisará de provas de que uma pessoa descontente sempre perturba todos com quem entra em contato. É fato bem estabelecido que uma pessoa assim perturbará a organização inteira no local de trabalho. Está chegando o tempo em que nem trabalhadores, nem empregadores irão tolerar um resmungão típico no ambiente de trabalho, pois seu estado de espírito se registra na mente daqueles ao redor, resultando em perturbação, desconfiança e falta de harmonia. Está chegando o tempo em que os trabalhadores irão tolerar o resmungão típico no ambiente de trabalho tanto quanto tolerariam uma serpente peçonhenta. Aplique o princípio de outra forma. Coloque entre um grupo de trabalhadores uma pessoa cuja personalidade é de tipo positivo e otimista, que se encarrega de semear harmonia no local de trabalho, e sua influência se refletirá em todos que trabalham com ela. Se todo negócio é a sombra alargada de um homem, como afirmou Emerson, então compete a ele projetar uma sombra de confiança, entusiasmo, otimismo e harmonia, para que tais qualidades possam, por sua vez, projetar-se sobre todos aqueles conectados ao negócio. Ao seguir para o próximo passo em nossa aplicação do poder da imaginação na conquista do sucesso, citaremos alguns dos exemplos mais recentes e modernos de seu uso na acumulação de riqueza material e aperfeiçoamento de algumas das principais invenções do mundo. Ao abordar o próximo passo, deve-se ter em mente que não existe nada de novo sob o sol. A vida nesse mundo pode ser comparada a um grande caleidoscópio, onde paisagens, fatos e substâncias materiais estão sempre em mudança e movimento. E tudo que qualquer homem pode fazer é pegar esses fatos e substâncias e reorganizá-los em novas combinações. O processo pelo qual se faz isso é chamado de imaginação. Afirmamos que a imaginação é de natureza interpretativa e criativa. Pode receber impressões ou ideias e criar novas combinações a partir destas. Como primeiro exemplo do poder da imaginação para o sucesso nos negócios, tomaremos o caso de Clarence Saunders,
que organizou o sistema Piggly Wiggly de mercearia self-service. Saunders era balconista de uma lojinha de varejo no sul dos Estados Unidos. Certo dia estava numa fila, com uma bandeja de metal nas mãos, esperando sua vez para pegar comida numa lanchonete. Ele nunca havia ganho mais de $20 por semana naquele tempo, e ninguém nunca havia notado nada nele que indicasse alguma capacidade incomum. Mas algo aconteceu em sua mente enquanto ele estava naquela fila e colocou sua imaginação a funcionar. Com a ajuda da imaginação, ele pegou a ideia do Sirva-se você mesmo da lanchonete onde estava, sem criar nada de novo, apenas alterando uma velha ideia para um novo uso, e a implantou em uma mercearia. O plano da rede de mercearias Piggly Wiggly foi criado num instante, e Clarence Saunders, um balconista, rapidamente tornou-se dono de uma cadeia de mercearias de milhões de dólares nos Estados Unidos. Onde nesse episódio você vê o mais leve indício de um desempenho que você não poderia repetir. Analise o caso, avalie pelas lições prévias deste curso e você verá que Clarence Saunders criou um objetivo muito definido. Respaldou o objetivo com autoconfiança suficiente para tomar a iniciativa de transformá-lo em realidade. Sua imaginação foi a oficina onde os três fatores, objetivo definido, autoconfiança e iniciativa foram reunidos e forneceram impulso para o primeiro passo na organização do plano da Piggly Wiggly. É assim que as grandes ideias são transformadas em realidade. Quando Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica incandescente, apenas uniu dois velhos e bem conhecidos princípios em uma nova combinação. Edison e praticamente todos os outros com conhecimento em eletricidade sabiam que a luz podia ser produzida pelo aquecimento de um pedacinho de arame com eletricidade, mas o difícil era fazer isso sem queimar o arame e parti-lo. Em sua pesquisa experimental, Edison tentou todos os tipos de arame concebíveis, esperando encontrar alguma substância que aguentasse o tremendo calor a que teria que ser submetida para a produção de luz. A invenção estava semi-concluída, mas não teria valor prático até ele encontrar o elo que proporcionaria a outra metade. Após milhares de testes e muitas combinações de ideias da imaginação, Edison enfim encontrou o que faltava. Nos estudos de física, ele havia aprendido, como todos os outros alunos dessa matéria, que não pode haver combustão sem oxigênio. É claro que ele sabia que a dificuldade com seu equipamento de luz elétrica era a falta de um método para controlar o calor. Quando ocorreu a Edison que não há combustão onde não existe oxigênio, ele colocou o pequeno arame de seu equipamento de luz elétrica dentro de um globo de vidro, tirou todo o oxigênio, e eis que a lâmpada incandescente elétrica tornou-se realidade. Quando o sol se põe à noite, você vai até a parede, aperta um botão e o traz de volta. Uma proeza que teria mistificado as pessoas de algumas gerações passadas. Todavia, não existe mistério por trás deste ato. Graças ao uso da imaginação de Edison, você simplesmente uniu dois princípios que existem desde o início dos tempos. Ninguém que conheceu Andrew Carnegie intimamente jamais atribuiu a ele alguma capacidade em comum ou poder genial, exceto em uma coisa: a capacidade de selecionar homens que poderiam e cooperariam em espírito de harmonia na execução de seus desejos. Mas qual capacidade adicional ele necessitou para acumular seus milhões de dólares? Qualquer homem que entenda o princípio do esforço organizado como Carnegie entendia e souber o suficiente sobre homens para ser capaz de selecionar somente os tipos necessários no desempenho de uma atividade pode duplicar tudo que o grande empresário realizou. Andrew Carnegie era um homem de imaginação. Primeiro, criou um objetivo definido e então cercou-se de homens que tinham o treinamento, a visão e a capacidade necessárias para a transformação desse objetivo em realidade. Carnegie nem sempre criava os planos para a realização de seu objetivo definido. Ele tratava de saber o que queria, então encontrava os homens que poderiam criar planos para consegui-lo. E isso não era apenas imaginação. Era gênio de categoria mais elevada. Mas deve ficar claro que os homens do tipo de Andrew Carnegie não são os únicos que podem fazer uso lucrativo da imaginação. Esse grande poder está tão disponível para o novato nos negócios quanto para o homem que já chegou lá. Certa manhã, o carro de Charles Schwab parou na rua lateral de sua fábrica,
a Bethlehem Steel. Quando ele desceu do carro, deparou com um jovem estenógrafo que anunciou estar ali para garantir que qualquer carta ou telegrama que Joab desejasse enviar seria redigido de imediato. Ninguém disse ao jovem para ficar de prontidão, mas ele teve imaginação suficiente para ver que estar ali não faria mal às suas chances de progresso. Daquele dia em diante, o jovem ficou marcado para uma promoção. Joab escolheu porque ele fez o que qualquer um dos outros estenógrafos empregados na siderúrgica Bethlehem poderia fazer, mas não fez. Esse rapaz tornou-se presidente de uma das maiores indústrias farmacêuticas do mundo, dispondo de todos os bens que deseja e muito mais do que necessita. Alguns anos atrás, recebi uma carta de um rapaz que recém concluíra a faculdade de administração e queria um emprego em meu escritório. Com a carta ele enviou uma nota de $10 novinha, que nunca havia sido dobrada. A carta dizia o seguinte: recentemente terminei um curso de comércio em uma faculdade de administração de primeira classe e quero um cargo em seu escritório porque percebi o quanto seria valioso para um jovem em começo de carreira nos negócios ter o privilégio de trabalhar sob a direção de um homem como você. Se a nota de $10 inclusa é suficiente para pagar pelo tempo que você gastar dando a primeira semana de instrução, quero que aceite. Trabalharei o primeiro mês sem pagamento, e você pode acertar meus vencimentos após eu me mostrar útil no que quer que seja. Quero esse emprego mais do que qualquer coisa em minha vida e estou disposto a fazer qualquer sacrifício razoável para consegui-lo. Cordialmente. O jovem teve sua chance em meu escritório. Sua imaginação rendeu-lhe a oportunidade que queria. E, antes que seu primeiro mês houvesse expirado, o presidente de uma companhia de seguros de vida que ficou sabendo do caso ofereceu ao rapaz um cargo de secretário com salário substancial. Ele tornou-se funcionário de uma das maiores companhias mundiais de seguros de vida. Alguns anos atrás, um jovem escreveu a Thomas Edison solicitando emprego. Por algum motivo, Edison não respondeu. Sem desanimar em nada por causa disso, o jovem decidiu que não apenas obteria uma resposta de Edison, mas, mais importante ainda, teria a vaga que buscava. Ele vivia a uma longa distância de West Orange, New Jersey, onde situam-se as indústrias de Edison, e não tinha dinheiro para a passagem de trem, mas tinha imaginação. Foi até West Orange em um vagão de carga, fez uma entrevista, contou sua história pessoalmente e conseguiu o emprego que procurava. Hoje esse homem reside em Bradenton, Flórida, aposentado com todo o dinheiro de que necessita. Seu nome, caso deseje para confirmar esta afirmação, é Edwin C. Barnes. Usando apenas a imaginação, Barnes viu a vantagem de uma associação próxima com um homem como Thomas Edison. Viu que tal associação daria a oportunidade de estudar Edison e ao mesmo tempo o colocaria em contato com os amigos de Edison, algumas das pessoas mais influentes do mundo. Esses são apenas alguns casos nos quais observei pessoalmente como homens galgaram altas posições no mundo e acumularam riqueza abundante fazendo uso prático da imaginação. Theodore Roosevelt gravou seu nome na história com um único ato como presidente dos Estados Unidos. E, quando tudo mais que ele fez no cargo estiver esquecido, este único empreendimento há de marcá-lo como um homem de imaginação. Foi Roosevelt que botou as escavadeiras a trabalhar no Canal do Panamá. Todos os presidentes de Washington até Roosevelt poderiam ter começado e terminado o canal, mas parecia uma tarefa tão colossal que exigia não somente imaginação, como também coragem e ousadia. Roosevelt tinha ambas. E o povo dos Estados Unidos teve o canal. Aos 40 anos, idade em que o homem comum começa a pensar que está velho demais para iniciar qualquer coisa nova. James J. ainda operava um telégrafo, com salário mensal de $30. Ele não tinha capital. Não tinha amigos influentes com capital, mas tinha algo mais poderoso que isso: imaginação. Em sua mente, eu vi um grande sistema ferroviário que penetraria no noroeste não desenvolvido e uniria aos oceanos Atlântico e Pacífico. Tão vívida foi sua imaginação que ele fez outros verem as vantagens de tal sistema ferroviário. E daí em diante a história é bem familiar para qualquer garoto de escola. Eu enfatizaria a parte da história que a maioria das pessoas nunca menciona:
A ferrovia Great Northern tornou-se realidade primeiro na imaginação de Ian. A ferrovia foi construída com trilhos de aço e dormentes de madeira, assim como as demais. E essas coisas foram pagas com capital obtido praticamente da mesma maneira que o capital de todas as ferrovias. Mas, se você quer a verdadeira história de sucesso de James J. Hill, deve voltar àquela estação na cidadezinha onde ele trabalhava por os $30 mensais e pegar os fiozinhos que ele teceu em uma poderosa ferrovia, com materiais não mais visíveis que os pensamentos que organizou em sua imaginação. Que grande poder é a imaginação, a oficina da alma, onde os pensamentos são tecidos na forma de ferrovias, arranha-céus, usinas, fábricas e todo tipo de riqueza material. Afirmo que pensamentos são coisas, são dotados de corpo, respiração e asas, e nós os emitimos para preencher o mundo com bons resultados ou males. Aquilo que chamamos de nosso pensamento secreto dispara para o canto mais remoto da terra, deixando suas bênçãos ou aflições como um rastro por onde passa. Construímos nosso futuro, pensamento por pensamento, para bem ou mal, ainda que não se saiba. Ainda assim o universo foi moldado. Pensamento é um outro nome para destino. Escolhe, então, teu destino e espera, pois amor traz amor, e ódio traz ódio. Se a imaginação é o espelho de sua alma, então você tem todo o direito de parar em frente ao espelho e se ver como deseja ser. Você tem o direito de ver refletido naquele espelho mágico a mansão que pretende ter, a fábrica que pretende gerenciar, o banco que pretende presidir, a posição que pretende ocupar na vida. Sua imaginação lhe pertence. Use. Quanto mais usá-la, mais eficientemente ela irá lhe servir. Na extremidade leste da grande ponte de Brooklyn, em Nova York, um velho sapateiro tem sua oficina. Quando os engenheiros começaram a cravar estacas e demarcar o local da fundação para aquela grande estrutura de aço, o homem sacudiu a cabeça e disse: não dá para fazer isso. Feita a ponte, ele olhava para fora da sapataria pequena e sombria, sacudia a cabeça e se perguntava: como é que fizeram isso? O homem viu a ponte crescer diante de seus olhos e, ainda assim, careceu de imaginação para analisar o que viu. O engenheiro que planejou a obra viu a ponte como uma realidade muito antes de que a primeira pá de terra fosse removida para as pedras da fundação. A ponte tornou-se realidade em sua imaginação porque ele havia treinado a imaginação para formar novas combinações a partir de velhas ideias. Experimentos recentes no Departamento de Eletricidade de um dos maiores institutos educacionais norte-americanos levaram à descoberta de como colocar flores para dormir e acordá-las de novo com luz do sol elétrica. Tal descoberta torna possível um cultivo de vegetais e flores sem a ajuda da luz solar. Em poucos anos, o habitante da cidade plantará uma horta na varanda com umas poucas caixas de terra e algumas lâmpadas elétricas e terá novos legumes amadurecendo em todos os meses do ano. Essa descoberta, mais um pouquinho de imaginação, mais as descobertas de Luther Burbank na horticultura, e eis que o habitante da cidade não só plantará legumes todo ano na varanda, como plantará vegetais maiores do que qualquer um cultivado a céu aberto pelo lavrador moderno. Em uma das cidades da costa da Califórnia, toda a terra adequada para loteamento foi urbanizada e colocada em uso. De um lado da cidade havia algumas colinas íngremes que não poderiam ser usadas para fins de construção e do outro lado o terreno era impróprio porque era tão baixo que a maré cobria uma vez por dia. Um homem de imaginação chegou à cidade. Homens de imaginação geralmente têm mentes perspicazes, e este não era a exceção. No primeiro dia, ele viu a possibilidade de ganhar dinheiro com corretagem imobiliária. Ele assegurou a opção de compra das colinas impróprias para uso devido à inclinação. Também assegurou a opção de compra do terreno impróprio para uso por causa da maré que o cobria todos os dias. Ele assegurou as opções de compra a preços muito baixos porque os terrenos supostamente não tinham valor substancial. Com o uso de algumas toneladas de explosivos, ele transformou as colinas íngremes em terra solta. Com a ajuda de alguns tratores e raspadeiras, nivelou o solo e transformou o terreno em loteamento. Com a ajuda de mulas e carroças, tombou a terra excedente no terreno baixo e o elevou acima do nível da água.
transformando-o em um belo loteamento. Ele fez uma fortuna substancial, como deslocando terra de onde não era necessária para onde era necessária, misturando terra inútil com imaginação. O povo da cidadezinha conferiu a esse homem o crédito de gênio, e ele foi o mesmo tipo de gênio que qualquer um poderia ter sido se tivesse usado a imaginação como o homem usou a dele. No campo da química, é possível misturar dois ou mais elementos em tal proporção que o simples ato da mistura proporciona a cada ingrediente uma tremenda quantidade de energia que ele não possuía. Também é possível misturar certos elementos químicos em proporções tais que todos eles assumem uma natureza totalmente diferente, como no caso de H2O. A mistura de duas partes de hidrogênio e uma parte de oxigênio que produz a água. A química não é o único campo em que vários elementos físicos podem ser combinados de modo que cada um assuma um valor maior ou que o resultado seja um produto de natureza inteiramente estranha a seus componentes. O homem que explodiu as colinas inúteis de terra e pedras e removeu o excedente para o terreno onde era necessário deu àquela terra um valor que ela não tinha antes. Uma tonelada de ferro gusa vale pouco. Adicione carbono, silício, manganês, enxofre e fósforo nas proporções corretas e você transforma o ferro gusa em aço, muito mais valioso. Adicione outras substâncias nas proporções corretas, incluindo mão de obra qualificada, e a mesma tonelada de aço é transformada em molas de relógio que valem uma pequena fortuna. Contudo, em todos esses processos de transformação, o ingrediente de maior valor não tem forma material, e a imaginação. Tome grandes pilhas de tijolo, madeira, pregos e vidros soltos. Nesse estado, são mais do que inúteis, são um incômodo e ofendem a vista. Porém, misture com a imaginação de um arquiteto, adicione algum trabalho qualificado e eis que se tornarão uma linda mansão que valerá uma fortuna. Em uma das grandes autoestradas entre Nova York e Filadélfia, havia um velho celeiro em ruínas, desgastado pelo tempo, valendo menos de $50. Com um pouco de madeira e cimento, mais imaginação, o velho celeiro foi transformado em um belo posto de abastecimento que rende uma pequena fortuna para o homem que se abasteceu de imaginação. Defronte a meu escritório, do outro lado da rua, existe uma pequena tipografia que garante o café e o pão do proprietário e seu ajudante. Mas não mais que isso, menos de uma dúzia de quadras adiante está uma das tipografias mais modernas do mundo, cujo proprietário passa a maior parte do tempo viajando e tem mais riqueza que jamais usará. Há 22 anos, os dois homens estavam juntos nos negócios. O proprietário da grande tipografia teve o bom senso de se aliar com um homem que misturou imaginação com impressão. Esse homem de imaginação é um redator de publicidade, e ele mantém a tipografia da qual é sócio abastecida com mais negócios do que a empresa consegue dar conta, analisando os negócios de seus clientes, criando peças publicitárias atraentes e fornecendo o material impresso necessário para que tais peças sejam de utilidade. A empresa recebe grandes somas por suas impressões porque a imaginação misturada com a impressão produz um produto que a maioria das tipografias não consegue fornecer. Em Chicago, o nível de uma determinada avenida foi levantado, o que prejudicou uma série de belas residências, pois a calçada ficou na altura das janelas do segundo andar. Enquanto os proprietários lamentavam sua má sorte, um homem de imaginação chegou, comprou as residências a troco de banana, converteu os segundos andares em instalações comerciais e passou a desfrutar de uma bela renda de aluguéis. Enquanto lê estas linhas, por favor tenha em mente tudo que foi afirmado no início desta lição, sobretudo que a coisa mais importante e mais lucrativa que se pode fazer com a imaginação é rearranjar velhas ideias em novas combinações. Se usar a imaginação de forma adequada, ela vai ajudar a converter fracassos e erros em bens de valor inestimável, levando você à descoberta de uma verdade conhecida apenas por aqueles que usam a imaginação, ou seja,
que os maiores infortúnios da vida geralmente abrem portas para oportunidades de ouro. Um dos melhores e mais bem pagos gravadores dos Estados Unidos era antes um carteiro. Um dia teve a sorte de estar em um bonde que se acidentou e teve uma das pernas amputadas. A empresa de bonde pagou a ele os $5.000 pela perna. Com o dinheiro, o homem pagou seus estudos e se tornou o gravador. O produto de suas mãos, mas sua imaginação, vale muito mais do que ele poderia ganhar com a perna como o carteiro. Ele descobriu que tinha imaginação quando se tornou necessário redirecionar seus esforços em razão do acidente de bonde. Você nunca saberá qual sua capacidade de realização até aprender como misturar seus esforços com imaginação. Os produtos de suas mãos, sem imaginação, irão proporcionar um pequeno retorno, mas as mesmas mãos, quando guiadas de modo adequado pela imaginação, podem obter toda a riqueza material que você possa desejar. Existem duas maneiras de lucrar com a imaginação. Você pode desenvolver essa faculdade em sua mente ou se aliar àqueles que já a tenham desenvolvido. Andrew Carnegie fez ambas as coisas. Não só fez uso de sua imaginação fértil, como reuniu ao seu redor um grupo de homens que também possuíam essa qualidade essencial, pois seu objetivo definido de vida exigia especialistas cuja imaginação corresse em várias direções. No grupo que constituiu o Mastermind de Carnegie, havia homens cuja imaginação restringia-se ao campo da química, e outros cuja imaginação restringia-se às finanças. Havia ainda outros cuja imaginação restringia-se a vendas. Um desses era Charles M. Schwab, que dizem ter sido o vendedor mais habilidoso da equipe de Carnegie. Se você sente que sua imaginação é inadequada, deve formar uma aliança com alguém cuja imaginação seja suficientemente desenvolvida para suprir sua deficiência. Existem várias formas de aliança. Por exemplo, a aliança de amizade e a aliança de empregado e empregador. Nem todos os homens têm condições de fazer o que é melhor para si como empregadores, e aqueles que não têm podem lucrar aliando-se com homens de imaginação que possuem tal capacidade. Dizem que Andrew Carnegie fez mais milionários entre seus empregados do que qualquer outro empregador do ramo siderúrgico. Entre estes, Charles M. Schwab, que deu provas da mais sólida imaginação pelo bom discernimento de se aliar com Carnegie. Não é desgraça atuar na condição de empregado. Pelo contrário, frequentemente este se mostra o lado mais lucrativo de uma aliança, visto que nem todos os homens são talhados para assumir a responsabilidade de dirigir outros homens. Talvez não exista campo de atuação em que a imaginação tenha papel tão importante quanto o de vendas. O mestre em vendas vê o mérito das mercadorias que vende ou do serviço que presta em sua imaginação. Se falha nisso, não efetua a venda. Há alguns anos, foi realizada uma venda que dizem ter sido a mais importante e de maior alcance daquele tipo. O objeto da venda não foi uma mercadoria, mas a liberdade de um homem confinado na penitenciária de Ohio e o desenvolvimento de uma reforma no sistema carcerário que promete uma mudança radical no método de lidar com os desafortunados homens e mulheres que acabam enredados nas malhas da lei. Para que você possa observar como a imaginação desempenha papel de destaque na arte de vender, vou analisar essa venda, com as devidas desculpas por referências pessoais que não podem ser evitadas sem destruir muito do valor do exemplo. Alguns anos atrás, fui convidado para falar para os detentos da penitenciária de Ohio. Quando cheguei à plataforma, vi no público diante de mim um homem que eu havia conhecido como empresário bem-sucedido há mais de 10 anos. Esse homem era B, cujo perdão depois assegurei, e a história de sua soltura espalhou-se pelas primeiras páginas de praticamente todos os jornais dos Estados Unidos. Talvez você se recorde do caso. Após concluir minha palestra, conversei com B e descobri que ele havia sido sentenciado a 20 anos por falsificação. Depois de ele contar a história, eu disse: vou tirar você daqui em menos de 6 dias. Com um sorriso forçado, ele retrucou: admiro seu espírito, mas questiono seu discernimento. Ora, você sabe que pelo menos 20 homens influentes tentaram de tudo para me soltar, sem sucesso. Não dá para fazer isso. Acho que foi a última frase. Não dá para fazer isso.
que me desafiou a mostrar para ele que dava para fazer. Voltei a Nova York e pedi a minha esposa para fazer as malas e se preparar para uma estada indefinida em Columbus, onde situa-se a penitenciária de Ohio. Eu tinha um objetivo definido em mente. O objetivo era tirar B da penitenciária de Ohio. Não só eu tinha em mente garantir a soltura, como pretendia fazer isso de tal forma que apagasse do peito de B a letra escarlate de condenado e ao mesmo tempo, rendesse crédito a todos que ajudassem a libertá-lo. Não duvidei por um instante de que levaria a cabo a soltura, pois nenhum vendedor consegue fazer a venda se duvida de que possa fazê-la. Minha esposa e eu retornamos a Columbus e montei um quartel-general permanente. No dia seguinte, fui ao governador de Ohio e falei o objetivo da minha visita nos seguintes termos: Governador, vim aqui pedir que solte B da penitenciária de Ohio. Tenho sólido motivo para pedir a liberdade dele e espero que você a conceda imediatamente. Mas vim preparado para ficar até que ele seja solto, não importa o quanto demore. Como sabe, B lançou um sistema de ensino por correspondência na penitenciária de Ohio. Ele influenciou 1.729 de 2.518 prisioneiros da penitenciária de Ohio a fazer cursos por correspondência. Conseguiu textos e material de ensino suficientes para manter os homens trabalhando em suas lições e fez isso sem um centavo de gasto para o estado de Ohio. O diretor e o capelão me disseram que ele observou cuidadosamente as regras da penitenciária. Com certeza, alguém que consegue influenciar 1.729 homens a voltarem seus esforços para o autoaperfeiçoamento não pode um sujeito tão mau. Vim pedir para que solte B porque desejo colocá-lo como chefe de uma escola penitenciária que dará aos 160 mil detentos das outras penitenciárias dos Estados Unidos uma chance de se beneficiarem da sua influência. Estou preparado para assumir total responsabilidade por sua conduta após estar solto. Este é meu argumento, mas, antes que me dê a resposta, quero que saiba que não ignoro o fato de que seus inimigos provavelmente irão criticá-lo se você o soltar. Na verdade, caso o solte, isso poderá lhe custar muitos votos se concorrer ao governo novamente. Com o punho fechado e o maxilar largo cerrado, o governador Vic Donahue disse: se é isso que você quer, soltarei B, mesmo que me custe 5.000 votos. Entretanto, antes de eu assinar o perdão, quero que você vá ao Conselho de Clemência e garanta uma recomendação favorável. Quero que também garanta a recomendação favorável do diretor e do capelão da penitenciária de Ohio. Você sabe que um governador é passível de julgamento pelo Tribunal da Opinião Pública, e esses senhores são os representantes desse tribunal. A venda havia sido feita, e a transação exigira menos de 5 minutos. No dia seguinte, retornei ao gabinete do governador acompanhado do capelão da penitenciária de Ohio e informei que o Conselho de Clemência, o diretor e o capelão recomendavam a soltura. 3 dias depois, o perdão foi assinado, e B atravessou os grandes portões de ferro como um homem livre. Dei os detalhes para mostrar que não houve dificuldade na negociação. O trabalho de base foi todo preparado antes de eu chegar ao local. B havia tratado disso com sua boa conduta e o serviço que ofereceu a 1.729 prisioneiros. Quando criou o primeiro sistema de ensino por correspondência na prisão, ele criou a chave que abriu as portas do presídio para ele. Porque então os outros que pediram sua liberdade falharam em assegurá-la? Falharam porque não usaram a imaginação. Talvez tenham pedido a soltura com base em que os pais de B eram pessoas proeminentes, ou que ele tinha diploma de faculdade e não era má pessoa. Falharam em fornecer ao governador de Ohio um motivo suficiente para justificar a concessão de perdão. Senão ele sem dúvida teria soltado B bem antes de eu entrar em cena. Antes de ir ao governador, revisei todos os fatos e, na minha imaginação, me vi no lugar dele e decidi que tipo de apresentação teria apelo mais forte para mim naquele caso. Quando pedi a libertação de B,
Eu o fiz em nome dos 160 mil homens e mulheres desafortunados e reclusos nas prisões dos Estados Unidos que aproveitariam o benefício do sistema de escola por correspondência que ele havia criado. Não disse nada sobre os seus pais proeminentes. Não disse nada sobre minha amizade de anos com ele. Não disse nada sobre ele ser uma pessoa merecedora. Todos esses tópicos poderiam ter sido usados como razões sólidas para que ele ganhasse a liberdade, mas pareciam insignificantes quando comparados com o motivo principal e mais sólido de que sua liberdade ajudaria outras 160 mil pessoas que sentiriam a influência de seu sistema de ensino por correspondência após a soltura. Quando o governador de Ohio chegou à decisão, não tive dúvida de que B tinha importância secundária no que dizia respeito à decisão. O governador sem dúvida viu um possível benefício não só para B, mas para os 160 mil homens e mulheres que necessitavam da influência que B poderia proporcionar, se solto. E isso foi imaginação. Foi também arte em vendas. Falando do episódio após seu término, um dos homens que havia trabalhado diligentemente por mais de um ano tentando assegurar a liberdade de B perguntou: "Como você fez isso?" Eu respondi: "Foi a tarefa mais simples que já executei, porque a maior parte do trabalho havia sido feita antes de eu assumir o caso. Na verdade, não fiz. Quem fez foi B." O homem me olhou perplexo. Ele não viu o que estou tentando deixar claro aqui, ou seja, que praticamente todas as tarefas difíceis são facilmente executadas se alguém se aproxima pelo ângulo correto. Existiam dois fatores importantes para a liberdade de B. O primeiro era que ele havia fornecido material para um bom caso antes de eu me encarregar dele. E o segundo era que, antes de falar com o governador de Ohio, me convenci tão completamente de que eu tinha o direito de pedir a liberdade de B que não tive dificuldade de apresentar meu caso de modo eficiente. Volte ao que foi afirmado no início desta lição sobre telepatia e aplique nesse caso. O governador sentiu, muito antes de eu ter declarado minha missão, que eu sabia que tinha um bom caso. Se meu cérebro não telegrafou esse pensamento para o cérebro dele, então o olhar de autoconfiança em meus olhos e o tom positivo de minha voz tornaram óbvia minha crença nos méritos do meu caso. Peço desculpas novamente pelas referências pessoais, salientando que usei-as apenas porque todos os Estados Unidos estavam familiarizados com o caso de B. Renuncio a todo o crédito pela pequena participação que tive no episódio, pois não fiz nada, exceto usar minha imaginação como uma sala de montagem onde juntei os fatores a partir dos quais a venda foi feita. Não fiz nada, exceto o que qualquer vendedor com imaginação poderia ter feito. Requer uma coragem considerável usar o pronome pessoal tão livremente como se usou para relatar esse caso, mas a justificativa reside no valor da aplicação do princípio da imaginação em um episódio com o qual quase todo mundo está familiarizado. Não consigo recordar de um acontecimento em toda a minha vida no qual a solidez dos 15 fatores que compõem este curso tenham se manifestado mais claramente do que na obtenção da liberdade de B. É apenas mais um elo em uma longa cadeia de evidências que prova, para minha plena satisfação, o poder da imaginação como um fator na arte de vender. Existem infindáveis milhões de abordagens para cada problema, mas existe apenas uma abordagem que é a melhor. Encontre a melhor abordagem, e seu problema será facilmente solucionado. Não importa quanto mérito suas mercadorias possam ter, existem milhões de maneiras erradas de oferecê-las. Sua imaginação irá ajudá-lo a encontrar a maneira certa. Em sua busca do jeito certo de oferecer suas mercadorias ou serviços, lembre-se do seguinte traço peculiar da humanidade: os homens irão conceder favores que você solicite em benefício de uma terceira pessoa, mas não se você pedir em benefício próprio. Compare esta afirmação com o fato de que pedi ao governador de Ohio para libertar B não como um favor a mim e não como um favor a B,
mas para o benefício de 160 mil detentos desafortunados das prisões norte-americanas. Vendedores de imaginação sempre oferecem seus produtos em termos que deixam óbvias as vantagens de tais produtos para o comprador potencial. É raro algum homem comprar uma mercadoria ou prestar um favor apenas para agradar o vendedor. É um traço proeminente da natureza humana incitar-nos a fazer o que favorece nossos próprios interesses. Esse é um fato sólido e incontestável, não obstante as afirmações em contrário dos idealistas. Para ser perfeitamente claro, os homens são egoístas. Entender a verdade é entender como apresentar seu caso. Quer você esteja pedindo a soltura de um homem ou oferecendo alguma mercadoria, em sua imaginação, planeje a apresentação do caso para deixar claras as vantagens mais fortes e mais atraentes para o comprador. Isso é imaginação. Um fazendeiro mudou-se para a cidade, levando com ele seu bem treinado cão pastor. Ele logo descobriu que o cão ficou deslocado na cidade, então decidiu livrar-se dele. Note as palavras entre aspas. O homem foi para a zona rural levando a cão e bateu na porta da casa de uma fazenda. Um homem de muletas atendeu a porta, mancando. O homem com o cão disse o seguinte: você gostaria de comprar um bom cão pastor do qual desejo me livrar? O homem de muletas respondeu: não, e fechou a porta. O homem com o cão visitou meia dúzia de outras fazendas, fazendo a mesma pergunta e recebendo a mesma resposta. Concluiu que ninguém queria o cão e retornou à cidade. Naquela noite, contou seu infortúnio para um homem de imaginação. Este ouviu como o dono tentou em vão livrar-se do cachorro. Deixe-me dispor do cachorro para você, disse o homem de imaginação. O dono aceitou de bom grado. Na manhã seguinte, o homem de imaginação foi para a zona rural com o cachorro e parou na primeira fazenda que o dono do cão tinha visitado no dia anterior. O mesmo homem manco de muletas atendeu a porta. O homem de imaginação falou o seguinte: vejo que você está bastante incapacitado por causa do reumatismo. O que precisa é de um bom cão que execute tarefas para você. Tenho aqui um cão treinado para buscar vacas, afastar animais selvagens, pastorear ovelhas e realizar outros serviços. Ele pode ser seu por $100. Muito bem, disse o homem manco. Ficarei com ele. Isso também foi imaginação. Ninguém quer um cachorro de que alguém quer se livrar, mas quase todo mundo gostaria de ter um cão que pastoreia ovelhas, traz vacas e executa serviços úteis. O cão era o mesmo que o comprador havia recusado um dia antes. Mas o vendedor não era o homem que havia tentado se livrar do cachorro. Se você usar a imaginação, saberá que ninguém quer nada de que alguém quer se livrar. Lembre-se do que foi dito sobre a lei da atração, de que semelhante atrai semelhante. Se olhar e agir no âmbito do fracasso, não atrairá nada além de fracasso. Qualquer que seja seu campo de trabalho, ele requer o uso da imaginação. As cataratas do Niágara não passavam de uma grande massa ruidosa de água até um homem de imaginação aproveitar e converter a energia desperdiçada em corrente elétrica que agora gira as rodas da indústria. Antes desse homem de imaginação aparecer, milhões de pessoas tinham visto e ouvido as cataratas rugindo, mas careceram de imaginação para aproveitá-las. O primeiro Rotary Club do mundo nasceu na imaginação fértil de Paul Harris, de Chicago, que viu no fruto de sua mente um meio efetivo de cultivar clientes potenciais e de ampliação de sua prática de direito. A ética profissional proibia a publicidade tradicional, mas a imaginação de Paul Harris encontrou uma maneira de ampliar a prática do direito sem a publicidade tradicional. Se os ventos da fortuna estão temporariamente soprando contra você, lembre-se de que pode aproveitá-los para que o carreguem na direção do objetivo definido pelo uso da imaginação. Uma pipa sob com vento contrário, e não a favor. Frank Crane lutava como um pregador de terceira categoria até o salário de fome do clero forçá-lo a usar a imaginação. Ele então passou a ganhar mais de $100 mil anuais pelo trabalho de 1 hora por dia, escrevendo ensaios. Bud Fischer certa vez trabalhou por uma ninharia, mas passou a ganhar os $75 mil por ano fazendo as pessoas rirem com sua tirinha cômica Mutigif. Seus desenhos não contêm arte. Então ele deve estar vendendo sua imaginação. Woolworth era um funcionário mal pago em uma loja de varejo.
Talvez porque ainda não houvesse descoberto que tinha imaginação. Antes de morrer, construiu o prédio de escritórios mais alto do mundo e espalhou lojas de 5 e 10 centavos por todos os Estados Unidos usando a imaginação. Você vai observar, pela análise desses exemplos, que o estudo atento da natureza humana teve papel importante nos feitos mencionados. Para fazer uso lucrativo da imaginação, ela deve proporcionar uma percepção aguçada das motivações que levam os homens a fazer ou evitar determinada ação. Se a imaginação levá-lo a entender o quão rapidamente as pessoas atendem seus pedidos quando estes apelam aos interesses delas, você poderá conseguir quase tudo que buscar. Não faz muito tempo, vi minha esposa fazer uma venda muito inteligente para nosso bebê. Ele estava batendo no tampo da mesa de mogno da biblioteca com uma colher. Quando minha esposa foi pegar a colher, o bebê se recusou a dá-la, mas, sendo uma mulher de imaginação, ela ofereceu um pirulito vermelho. Ele largou a colher imediatamente e centrou sua atenção no objeto mais desejável. Isso foi imaginação. Também foi arte de vender. Ela venceu sem usar força. Eu estava de carro com um amigo que dirigia acima do limite de velocidade. Um policial de motocicleta nos alcançou e disse a meu amigo que ele seria detido por excesso de velocidade. Meu amigo sorriu agradavelmente para o patrulheiro e disse: "Sinto muito por ter feito você sair com toda essa chuva, mas queria pegar o trem das 10 horas com meu amigo aqui, por isso estava a uns 56 km por hora." "Não, você estava apenas a 45 km por hora", respondeu o policial, "e, como foi tão bacana, vou deixá-lo ir desta vez. Desde que se cuide daqui para frente." Isso também foi imaginação. Até mesmo um policial de trânsito ouvirá a razão se abordado da maneira correta. Mas ai do motorista que tentar forçar o policial a acreditar que seu velocímetro não estava registrando corretamente. Existe uma forma de imaginação contra a qual eu alertaria você. É o tipo que leva algumas pessoas a imaginar que podem conseguir algo a troco de nada ou que podem avançar à força no mundo sem observar o direito dos outros. Existem mais de 160 mil detentos nas instituições penais dos Estados Unidos. E, praticamente todo mundo que está na prisão, está lá porque imaginou que pudesse jogar o jogo da vida sem observar os direitos dos outros homens. Havia um homem na penitenciária de Ohio que cumpriu mais de 35 anos de pena por falsificação, e a maior quantia que recebeu pela má aplicação da imaginação foi $12. Existem algumas pessoas que direcionam a imaginação para a vã tentativa de encontrar um jeito de mostrar o que acontece quando um corpo imóvel entra em contato com uma força irresistível. Mas esses tipos pertencem a hospitais psiquiátricos. Existe ainda outra forma de má aplicação da imaginação, ou seja, aquela do jovem que sabe mais da vida do que seu pai. Mas essa forma está sujeita à modificação com o tempo. Meus meninos ensinaram-me muitas coisas que meu pai tentou em vão ensinar quando eu tinha a idade deles. Tempo e imaginação, que frequentemente é produto do tempo, ensinam muitas coisas, mas nada mais importante do que o seguinte: todos os homens são muito parecidos em muitos aspectos. Se você, vendedor, deseja saber o que o seu cliente está pensando, estude a si mesmo e descubra o que estaria pensando se estivesse no lugar dele. Estude a si mesmo, descubra que motivos influem na execução de certas ações, o que leva a evitar outras ações, e você terá ido longe no aperfeiçoamento do uso correto da imaginação. O maior trunfo do detetive é a imaginação. A primeira pergunta que ele faz quando chamado para solucionar um crime é: qual o motivo? Se consegue descobrir o motivo, ele em geral consegue encontrar o autor do crime. Um homem que perdeu um cavalo anunciou um prêmio de $5 por sua devolução. Muitos dias depois, um menino que consideravam cabeça fraca chegou conduzindo o cavalo e reivindicou a recompensa. O dono ficou curioso para saber como o garoto encontrou o cavalo. "Como você pensou onde procurar por ele?" o homem perguntou. E então o garoto respondeu: "Bem, simplesmente pensei onde eu iria se fosse um cavalo. Fui até lá,
E ele estava lá. Nada mal para um garoto cabeça fraca. Muita gente que não é taxada de cabeça fraca vai passar a vida inteira sem demonstrar tamanha evidência de imaginação como esse garoto. Se você deseja saber o que outra pessoa irá fazer, use a imaginação. Coloque-se no lugar dela e descubra o que você faria. Isso é imaginação. Toda pessoa deveria ser um pouco sonhadora. Todo negócio necessita do sonhador. Toda indústria e toda profissão necessitam dele. Mas o sonhador deve ser também um realizador. Ou então deve formar uma aliança com alguém que possa traduzir sonhos em realidade. A maior nação da Terra foi concebida, nasceu e foi nutrida nos primeiros dias de sua infância como resultado da imaginação dos homens que combinaram sonhos com ação. Sua mente é capaz de criar muitas combinações novas e úteis a partir de velhas ideias. Mas a coisa mais importante que pode criar é um objetivo principal definido que lhe dará o que você mais deseja. Seu objetivo principal definido pode ser rapidamente traduzido em realidade após ter sido moldado no berço da imaginação. Se você seguir fielmente as instruções estabelecidas como diretrizes na lição 2, está na estrada para o sucesso. Pois sabe o que quer e tem um plano para conseguir o que quer. A batalha para alcançar o sucesso está metade ganha quando se sabe decididamente o que se quer. A batalha está terminada quando alguém sabe o que quer e se decidiu a consegui-lo, seja qual for o preço. A escolha de um objetivo principal definido exige o uso de imaginação e decisão. O poder de decisão aumenta com o uso. Decisão imediata em forçar a imaginação a criar um objetivo principal definido torna a capacidade de tomar decisões em outros assuntos mais poderosa. Adversidades e derrotas temporárias em geral são bênçãos disfarçadas, pois forçam o uso da imaginação e da decisão. Por isso um homem normalmente briga melhor quando está encurralado e sabe que não tem recuo. Aí ele toma a decisão de lutar em vez de correr. A imaginação nunca é tão ativa como quando se encara uma emergência que exige decisão e ação rápida e definida. Nesses momentos de emergência, os homens tomam decisões, constroem planos e usam a imaginação de tal maneira que se tornam conhecidos como gênios. Muitos gênios nasceram da necessidade de estimular a imaginação de forma incomum, como resultado de alguma experiência desafiadora que forçou o pensamento rápido e a decisão imediata. É fato bem conhecido que a única maneira pela qual uma garota ou garoto muito mimado pode se tornar útil é sendo forçado a se sustentar sozinho. Sustentar-se requer imaginação e decisão, sendo que ambas não são usadas exceto por necessidade. O reverendo P.W. Elsimer é pastor de uma igreja em Canton, Ohio, onde está há quase um quarto de século. Pastores comuns não permanecem em uma igreja por tanto tempo, e o reverendo Elsimer não teria sido exceção à regra caso não tivesse misturado imaginação a seus deveres de pastor. 3 anos é o tempo normal que um pastor pode permanecer em uma pastoral sem se desgastar. A igreja liderada pelo reverendo Elsimer tem uma escola de ensino religioso com mais de 5.000 membros, o maior número de membros de uma igreja nos Estados Unidos. Nenhum pastor poderia permanecer como chefe de uma igreja por um quarto de século, com o consenso total de seus seguidores, e construir uma escola de ensino religioso desse tamanho sem empregar as leis de iniciativa e liderança. Objetivo principal definido: autoconfiança e imaginação. O autor deste curso encarregou-se de estudar os métodos empregados pelo reverendo Elsimer, e eles estão aqui descritos para o benefício dos alunos desta filosofia. É bem sabido que as facções da igreja, e ciúme, etc., com frequência levam a desentendimentos, o que torna essencial uma mudança de liderança. O reverendo Elsimer desviou desse obstáculo comum com uma aplicação singular da lei da imaginação. Quando um novo membro chega à igreja, ele imediatamente lhe dá uma tarefa definida, que seja a mais adequada possível ao temperamento, instrução e qualificação profissional do indivíduo, e, para usar as palavras do ministro, mantém cada membro tão ocupado trabalhando para a igreja que não tem tempo sobrando para reclamar ou discordar de outros membros. Nada mal como política ser aplicada no campo dos negócios ou em qualquer outro campo. O antigo ditado de que mãos desocupadas são as ferramentas do diabo é mais que um jogo de palavras.
É verdade. Dê a qualquer homem algo que ele goste de fazer. Mantenha-o ocupado fazendo isso, e ele não irá degenerar em uma força desorganizadora. Se qualquer membro da escola de ensino religioso falta 2 vezes seguidas, uma comitê da igreja vai até ele para saber o motivo. Existe uma tarefa no comitê para praticamente qualquer membro da igreja. Desse modo, o reverendo Elcimer delega aos membros a responsabilidade de reunir os delinquentes e mantê-los interessados nos assuntos da igreja. Ele é um organizador do mais alto nível. Seus esforços atraíram a atenção de homens de negócios de todo o país, e inúmeras vezes lhe ofereceram cargos em bancos, siderúrgicas, empresas, etc., todos com ótimo salário, por reconhecerem nele um verdadeiro líder. No porão da igreja do reverendo Elcimer funciona uma gráfica de primeira classe, onde ele publica semanalmente um jornal muito confiável da congregação, enviado a todos os membros. A produção e distribuição desse jornal é outra fonte de ocupação que mantém os membros da igreja longe do mal, já que praticamente todos eles têm algum tipo de interesse ativo na publicação. O jornal é exclusivamente dedicado aos assuntos da igreja como um todo e também dos membros. É lido por todos os integrantes linha por linha, pois sempre existe a possibilidade de que o nome de algum deles seja mencionado nas notícias locais. A igreja tem um coral e uma orquestra bem ensaiados, que poderiam se apresentar nos melhores teatros. Nisso o reverendo Elcimer tem o duplo objetivo de fornecer entretenimento e, ao mesmo tempo, manter ocupados os membros mais temperamentais, os artistas, para que eles também permaneçam longe do mal, tendo a oportunidade de fazer o que mais gostam. William Rainey Harper, ex-presidente da Universidade de Chicago, foi um dos reitores mais eficientes de seu tempo. Ele tinha vocação para angariar fundos em grandes quantias. Foi ele que induziu John D. Rockefeller a contribuir com milhões de dólares para a Universidade de Chicago. Pode ser útil ao aluno desta filosofia estudar a técnica de Harper porque ele era um líder de primeira grandeza. Além disso, tem o relato dele de que sua liderança nunca foi uma questão de sorte ou acidente, mas sempre resultado de procedimento cuidadosamente planejado. O seguinte acontecimento servirá para mostrar como Harper fazia uso da imaginação para levantar grandes somas de dinheiro. Ele necessitava de $1 milhão para a construção de um novo prédio. Fazendo uma lista dos homens mais ricos de Chicago a quem poderia solicitar essa grande soma, decidiu por 2 homens, ambos milionários e inimigos. Um deles era, na época, dirigente do sistema de linhas de bonde de Chicago. Escolhendo o horário do meio-dia, quando o pessoal do escritório e especialmente a secretária desse homem estariam fora para o almoço, Harper entrou despreocupadamente no local e, não encontrando ninguém de guarda na porta, avançou para a sala de sua vítima, a quem surpreendeu com a aparição não anunciada e com as seguintes palavras: "Meu nome é Harper e sou presidente da Universidade de Chicago. Perdoe minha intrusão, mas não encontrei ninguém no escritório, o que não foi mero acidente. Então tomei a liberdade de entrar. Tenho pensado muito em você e no seu sistema de linha de bondes. Você construiu um sistema maravilhoso, e entendo que ganhou muito dinheiro com sua iniciativa. Sempre que penso em você, entretanto, ocorre-me que um dia desses você passará para o grande desconhecido, para o lado de lá, e depois que se for não restará nada como um monumento a seu nome, pois outros tomarão conta de seu dinheiro, e o dinheiro perde a identidade muito rapidamente, assim que troca de mãos. Pensei em lhe oferecer a oportunidade de perpetuar seu nome, permitindo que construa um novo prédio na universidade e lhe dê seu nome. Eu teria lhe oferecido essa oportunidade muito tempo antes não fosse o fato de que um dos membros do nosso conselho deseja que a honra vá para X, o inimigo do empresário dos bondes. Pessoalmente, entretanto, sempre preferi você e ainda prefiro ir, se tiver sua permissão para fazê-lo, tentarei reverter a oposição a seu nome. Não vim pedir nenhuma decisão hoje, contudo, como estava passando por aqui, pensei ser um bom momento para entrar e conhecê-lo. Pense sobre o assunto e, se desejar falar comigo sobre isso novamente, telefone quando quiser. Bom dia, senhor. Estou feliz de ter tido a oportunidade de conhecê-lo. Com isso,
retirou-se sem dar ao dirigente da companhia de bondes a chance de dizer sim ou não. Na verdade, o empresário teve pouca chance de falar qualquer coisa. Harper falou. Foi como ele havia planejado. Harper foi ao escritório apenas para plantar uma semente, acreditando que ela germinaria e brotaria no devido tempo. Sua crença não era infundada. Mal havia retornado a seu escritório na universidade, e o telefone tocou. O homem dos bondes estava do outro lado da linha. Solicitou uma reunião com Harper, que foi concedida. Os dois se encontraram no escritório de Harper na manhã seguinte, e uma hora depois o cheque de $1 milhão estava nas mãos do reitor. Apesar de Harper ser um homem pequeno, de aparência bastante insignificante, diziam que havia algo nele que lhe permitia conseguir tudo o que buscava. E sobre esse algo que lhe atribuíam, o que era isso? Era nada mais, nada menos que seu entendimento do poder da imaginação. Suponha que ele tivesse ido ao escritório do diretor dos bondes e pedido uma entrevista. Entre essa visita e o momento em que ele teria realmente visto o homem, haveria decorrido tempo suficiente para o empresário antecipar o motivo da solicitação e também para formular uma boa e lógica desculpa para dizer não. Ou suponha que ele tivesse começado a entrevista dizendo algo do tipo: a universidade está necessitando de fundos, e vim até você para pedir ajuda. Você ganhou um monte de dinheiro e deve algo para a comunidade, o que talvez fosse verdade. Se nos der $1 milhão, colocaremos seu nome em um novo prédio que desejamos construir. Qual teria sido o resultado? Em primeiro lugar, não teria sido sugerido um motivo suficientemente atraente para balançar a mente do homem dos bondes. Embora pudesse ser verdade que ele devesse algo para a comunidade onde fez uma fortuna, o homem provavelmente não teria admitido o fato. Em segundo lugar, o empresário teria ficado na posição ofensiva em vez de defensiva. Mas, astuto como era no uso da imaginação, Harper precaveu-se de tais contingências pela maneira como apresentou seu caso. Primeiro, colocou o homem dos bondes na defensiva informando que não tinha certeza de que conseguiria a permissão do conselho para aceitar o dinheiro e nomear o prédio com o nome do empresário. Em segundo lugar, intensificou o desejo do homem dos bondes de ter seu nome no prédio graças ao pensamento de que seu inimigo e rival poderia obter a honra caso ele deixasse a oportunidade escapar. Além disso, e também não por acaso, Harper fez um poderoso apelo à fraqueza mais comum de todos os seres humanos, mostrando ao homem dos bondes como perpetuar seu nome. Tudo isso exigia uma aplicação prática da lei da imaginação. Harper era um mestre em vendas. Quando pedia dinheiro, sempre pavimentava o caminho para o sucesso plantando na mente do homem para quem fazia o pedido uma boa e sólida razão pela qual o dinheiro deveria ser dado. Uma razão que enfatizava alguma vantagem para o homem como resultado da doação. Com frequência, essa vantagem assumia a forma de vantagem nos negócios. Ou então fazia um apelo àquela parte da natureza do homem que incita o desejo de perpetuar seu nome para que se mantenha vivo depois dele. Mas o pedido de dinheiro era sempre executado de acordo com um plano cuidadosamente pensado, embelezado e aplainado com o uso da imaginação. Enquanto a lei do sucesso estava no estágio embrionário, muito antes de ser organizada em um curso sistemático e compilada em livros didáticos, o autor fez uma palestra sobre essa filosofia em uma cidadezinha de Illinois. Um dos membros da plateia era um jovem vendedor de seguros de vida que havia entrado para o ramo recentemente. Depois da palestra, ele começou a aplicar o que ouviu sobre o tema da imaginação em seu problema na venda de seguros de vida. Na preleção, falou-se sobre o valor do esforço aliado. Os homens podem desfrutar de grande sucesso pelo esforço cooperativo, um arranjo de trabalho onde cada um impulsiona os interesses dos outros. Tomando essa sugestão como deixa, o jovem imediatamente formulou um plano pelo qual obteve a cooperação de um grupo de empresários que não estavam de forma alguma ligados ao negócio de seguros. Ele foi ao principal merceeiro da cidade e fechou uma parceria para fornecer uma pólice de seguros no valor de $1.000 a cada cliente que comprasse no mínimo $50 de mercadorias por mês. Ele se encarregou de informar as pessoas sobre a promoção e trouxe muitos novos clientes. O dono do mercado colocou
colocou um grande cartaz na loja informando sobre o seguro de graça, oferecendo assim um incentivo para que os clientes fizessem todas as compras de mantimentos no local. O jovem vendedor de seguros de vida procurou o dono de um posto de gasolina na cidade e fez uma parceria para fornecer apólices a todos os clientes que comprassem gasolina, óleo e outros suprimentos automotivos com ele. Depois foi ao principal restaurante da cidade e fez uma parceria similar com o proprietário. Casualmente, essa aliança provou-se bastante lucrativa para o homem do restaurante, que de imediato lançou uma campanha publicitária afirmando que a sua comida era tão pura, saudável e boa que todos que comiam regularmente em seu estabelecimento ficavam aptos a viver muito mais e, portanto, ele faria um seguro de vida para cada frequentador habitual no valor de $1.000. O vendedor de seguros de vida fechou então uma parceria com um construtor e corretor imobiliário local para fazer o seguro de vida de cada pessoa que comprasse uma propriedade, em valor suficiente para quitar o saldo devedor do imóvel caso o comprador morresse antes de concluir os pagamentos. O jovem em questão tornou-se corretor de uma das maiores companhias de seguro de vida dos Estados Unidos, com sede em uma das maiores cidades de Ohio, e sua renda média anual é bem superior aos $25.000. O momento decisivo de sua vida ocorreu quando ele descobriu como fazer uso prático da imaginação. O plano desse vendedor não foi patenteado. Pode ser repetido várias e várias vezes por outros vendedores de seguro de vida que conheçam o valor da imaginação. Agora mesmo, se eu estivesse empenhado em vender seguros de vida, acho que usaria esse plano, aliando-me com um grupo de distribuidores de automóveis em cada cidade, possibilitando com isso que vendessem mais automóveis e, ao mesmo tempo, impulsionassem a venda de grande quantidade de seguros de vida. Não é difícil alcançar o sucesso financeiro após se aprender a fazer uso prático da imaginação criativa. Alguém com iniciativa e liderança suficientes e a imaginação necessária irá emular as fortunas ganhas a cada ano pelos proprietários das lojas de 5 e 10 centavos, desenvolvendo um sistema de negócios com o mesmo tipo de bens comercializados nessas lojas, mas utilizando máquinas de venda. Isso economizará uma fortuna na contratação de balconistas e seguro contra roubo e reduzirá as despesas gerais de operação da loja de muitas outras maneiras. O sistema pode ser tão bem sucedido quanto a venda de alimentos com máquinas automáticas. A semente da ideia foi plantada. É sua para ser usada. Alguém de mentalidade criativa fará uma fortuna e ao mesmo tempo salvará milhares de vidas por ano aperfeiçoando um controle automático de cruzamentos ferroviários que reduz o número de acidentes de automóveis nesses entroncamentos. O sistema, quando aperfeiçoado, funcionará da seguinte maneira: cerca de 100 metros antes de alcançar o cruzamento da ferrovia, o automóvel atravessará uma plataforma parecida com aquelas grandes balanças utilizadas para pesagem de grandes volumes. O peso do automóvel fará baixar um portão e soar uma campainha. Isso forçará o automóvel a diminuir a velocidade. Após um minuto, o portão será reerguido, e o carro poderá seguir seu caminho. Enquanto isso, terá havido tempo suficiente para se observar a linha em ambas as direções, para ter certeza de que nenhum trem está se aproximando. Imaginação, mais alguma habilidade mecânica darão ao motorista essa salvaguarda tão necessária e renderão ao homem que aperfeiçoar o sistema todo o dinheiro de que ele precise e muito mais. Algum inventor que entenda o valor da imaginação e tenha conhecimento prático do princípio do rádio pode fazer uma fortuna aperfeiçoando um sistema de alarme antifurto que envie um sinal para a delegacia de polícia e ao mesmo tempo acenda as luzes e soe uma campainha no local prestes a ser assaltado, utilizando um equipamento similar ao rádio. Qualquer fazendeiro com imaginação suficiente para criar um plano usando uma lista de todas as licenças de automóveis emitidas em seu estado pode facilmente trabalhar com uma clientela de motoristas que irão à sua fazenda comprar todos os vegetais que ele consiga produzir e todas as galinhas que consiga criar, economizando assim o custo do transporte de seus produtos para a cidade. Fechando um contrato sazonal com cada motorista,
O fazendeiro pode estimar com precisão a quantidade de produtos que deverá fornecer. A vantagem para o motorista que entrar no acordo é garantir produtos diretamente da fazenda a um custo menor do que se comprasse de comerciantes locais. O dono de um posto de gasolina de beira da estrada pode fazer uso efetivo da imaginação montando um espaço para almoço perto do posto e instalando propagandas atraentes nos dois sentidos da rodovia, chamando atenção para seu churrasco, sanduíches caseiros ou qualquer coisa em que deseje se especializar. O local de almoço fará os motoristas pararem, e muitos deles irão colocar gasolina antes de pegar a estrada novamente. Essas são meras sugestões e não envolvem grande complicação quanto ao uso. Contudo, é esse uso da imaginação que traz sucesso aos negócios. O plano da loja self-service Piggly Wiggly, que rendeu milhões de dólares para seu criador, foi uma ideia muito simples, que qualquer um poderia ter adotado. Todavia, colocar a ideia a funcionar de forma prática exigia uma imaginação considerável. Quanto mais simples e mais facilmente adaptada a uma necessidade, maior o valor de uma ideia, já que ninguém está procurando ideias que envolvam grandes detalhes ou que sejam de alguma forma complicadas. Imaginação é o fator mais importante na arte de vender. O mestre em vendas é sempre alguém que faz uso sistemático da imaginação. O comerciante excepcional depende da imaginação para as ideias que fazem seu negócio se sobressair. A imaginação pode ser usada de modo eficiente na venda até mesmo das menores mercadorias, como gravatas, camisetas, meias, etc. Vamos examinar como isso pode ser feito. Entrei em uma das mais conhecidas lojas de medidas da Filadélfia com o objetivo de comprar algumas camisas e gravatas. Ao me aproximar do balcão de gravatas, um jovem adiantou-se e perguntou: "Deseja alguma coisa?" Se eu fosse o homem atrás do balcão, não teria feito essa pergunta. Ele deveria saber, por eu ter me aproximado do balcão de gravatas, que estava à procura de gravatas. Peguei 2 ou 3 gravatas do balcão, examinei-as brevemente e então coloquei de volta no balcão, com exceção de uma azul claro que me atraiu um pouco. Por fim coloquei essa de volta também e comecei a olhar o restante do sortimento. O jovem atrás do balcão então teve uma ideia. Pegou uma gravata amarelo berrante, enrolou-a nos dedos para mostrar como ficaria quando amarrada e perguntou: "Não é uma beleza?" Bem, eu odeio gravatas amarelas, e o vendedor não me impressionou ao sugerir que aquela gravata amarelo berrante era bonita. Se eu fosse aquele vendedor, teria pego a gravata azul pela qual eu havia mostrado preferência e teria enrolado nos dedos para mostrar como ficaria amarrada. Eu saberia o que meu cliente desejava observando os tipos de gravatas que ele estava examinando. Além disso, teria sabido de qual gravata em particular ele tinha gostado mais pelo tempo que segurou. Um homem não para no balcão e acaricia uma mercadoria de que não gosta. Se houver oportunidade, todo cliente dará ao vendedor alerta uma dica sobre a mercadoria específica a ser enfatizada para realizar a venda. Então fui até o balcão de camisas. Fui atendido por um senhor de idade que perguntou: "Há algo que eu possa fazer por você hoje?" Bem, pensei comigo que, se ele fosse fazer algo por mim um dia, teria que ser hoje, pois eu poderia não retornar àquela loja novamente. Disse que gostaria de olhar algumas camisas e descrevi o estilo e cor que desejava. O atendente idoso causou uma impressão e tanto quando respondeu dizendo: "Sinto muito, senhor, mas não estão usando esse estilo nesta temporada, então não temos." Eu disse que sabia que não estavam usando o que eu havia pedido e, exatamente por esse motivo, entre outros, eu usaria tal estilo caso conseguisse encontrar em estoque. Se tem uma coisa que irrita um homem, especialmente o tipo de homem que sabe exatamente o que quer e que o descreve no momento em que entra numa loja, é ser informado de que não estão usando isso nesta temporada. Tal afirmação é um insulto a um homem de inteligência ou ao que ele pensa aí, na maioria dos casos, fatal à venda. Se eu vendesse mercadorias, poderia pensar o que quisesse do gosto do cliente, mas não teria tamanha falta de tato e de diplomacia de dizer que ele não entendia nada. Ao contrário, preferiria agir com muito tato para mostrar o que eu acreditasse ser um produto mais apropriado do que aquele que ele havia pedido.
caso não tivesse em estoque o que havia sido solicitado. Um dos mais famosos e mais bem pagos escritores do mundo criou fama e fortuna em cima da descoberta de que é lucrativo escrever sobre o que as pessoas já sabem e com o que já concordam. A mesma regra pode muito bem ser aplicada à venda de mercadorias. O senhor de idade enfim puxou algumas caixas e começou a exibir camisas que não eram nem parecidas com o que eu havia pedido. Eu disse que nenhuma delas servia. E, quando estava de saída, ele perguntou se eu gostaria de olhar alguns belos suspensórios. Pense. Para começar, não uso suspensórios. E além disso não havia nada em minha atitude que indicasse que eu poderia gostar de olhar suspensórios. É apropriado um vendedor tentar fazer o cliente interessar-se por artigos que ele não pediu, mas deve usar de discernimento e tomar cuidado para oferecer algo que tenha motivo para acreditar que o cliente possa querer. Saí da loja sem ter comprado camisas ou gravatas e me sentindo um pouco ressentido por ter sido tão grosseiramente mal avaliado em meu gosto de cores e estilos. Um pouco além na mesma rua, entrei em uma lojinha com camisas e gravatas na vitrine e apenas um balconista. Ali fui tratado de maneira diferente. O homem atrás do balcão não fez perguntas desnecessárias ou estereotipadas. Deu uma olhada em mim quando entrei, mediu-me com bastante precisão e me cumprimentou com um agradável "Bom dia, senhor". A seguir perguntou: "O que posso lhe mostrar primeiro? Camisas ou gravatas?". Eu disse que veria as camisas primeiro. Ele então olhou o estilo de camisa que eu estava usando, perguntou meu tamanho e começou a colocar camisas do exato tipo e cor que eu estava procurando sem eu dizer mais nada. Mostrou 6 camisas de diferentes estilos para ver qual eu pegaria primeiro. Olhei uma camisa de cada vez e coloquei de volta no balcão. Mas o vendedor observou que examinei uma mais atentamente e a segurei um pouco mais. Tão logo coloquei essa camisa de volta no balcão, o vendedor pegou-a e começou a explicar como havia sido feita. A seguir foi ao balcão de gravatas e voltou com 3 belos exemplares azuis, do tipo exato que eu estava procurando. Amarrou cada uma e segurou diante da camisa, chamando atenção para a perfeita harmonia entre as cores das gravatas e da camisa. Em menos 5 minutos na loja eu havia comprado 3 camisas, 3 gravatas e estava de saída com meu pacote debaixo do braço, sentindo que aquela era uma loja a qual voltaria quando precisasse de mais camisas e gravatas. Mais tarde fiquei sabendo que o dono da lojinha onde fiz essas compras paga um aluguel de $500 pelo pequeno estabelecimento e obtém uma bela renda com a venda de nada além de camisas, gravatas e colarinhos. Com um custo fixo de $500 por mês de aluguel, ele teria falido não fosse o conhecimento da natureza humana que lhe permite fazer um alto volume de vendas para todos que entram na loja. Observei mulheres experimentando chapéus muitas vezes e me pergunto por que as vendedoras não leem a mente das compradoras potenciais simplesmente olhando a maneira como lidam com os chapéus. Uma mulher entra numa loja e pede para ver alguns chapéus. A vendedora começa a trazer chapéus, e a cliente potencial começa a experimentá-los. Se um chapéu lhe agrada, mesmo que ligeiramente, ela o mantém na cabeça por alguns segundos ou minutos. Mas, se não gosta, tira no momento em que a vendedora afasta as mãos. Finalmente, quando é mostrado um modelo de que a cliente gosta, ela começa a anunciar o fato em termos que nenhuma vendedora perspicaz deixará de entender, arrumando os cabelos debaixo do chapéu e olhando por outros ângulos com a ajuda de um espelho de mão. Os sinais de admiração são evidentes. Por fim a cliente remove o chapéu da cabeça e passa a olhá-lo de perto. Ela pode então deixá-lo de lado e experimentar outro. A vendedora esperta deixará o chapéu recém-retirado separado e no momento oportuno pegará o artigo de volta e pedirá para a cliente experimentá-lo de novo. Pela observação cuidadosa do que a cliente gosta ou não, uma vendedora esperta pode muitas vezes vender 3 ou 4 chapéus para a mesma pessoa de uma sentada, somente por observar o que chama a atenção da consumidora e se concentrar na venda disso. A mesma regra aplica-se à venda de outras mercadorias. Se observado de perto, o cliente indica claramente o que deseja e, se a dica for seguida,
Muito raramente sairá da loja sem uma compra. Acredito que seja uma estimativa conservadora quando digo que 75% dos clientes que saem da loja sem comprar agem assim devido à falta de tato na apresentação de mercadorias. No outono passado, fui a uma chapelaria comprar um chapéu de feltro. Era uma tarde de sábado agitada, e me aproximei de um jovem vendedor extra que ainda não havia aprendido a avaliar os clientes com um olhar. Sem qualquer motivo, o jovem pegou um chapéu coco marrom e o entregou a mim. Ou melhor, tentou entregar. Pensei que ele estivesse tentando ser engraçado e recusei o chapéu, dizendo, na tentativa de retribuir a graça: "Você também conta histórias de ninar?" Ele me olhou surpreso, mas não entendeu a dica que dei. Se eu não tivesse observado o jovem com mais atenção do que ele havia me observado e o avaliado como um extra dedicado, porém inexperiente, teria ficado altamente insultado, pois, se tem uma coisa que odeio é chapéu coco de qualquer tipo, ainda mais marrom. Um dos vendedores regulares por acaso viu o que estava acontecendo, caminhou em nossa direção, arrancou o chapéu coco das mãos do jovem e, com um sorriso no rosto à guisa de desculpas, disse: "Que diabos você afinal está tentando mostrar para este cavalheiro?" Aquilo estragou minha diversão, e o vendedor, que imediatamente me reconheceu como um cavalheiro, vendeu o primeiro chapéu que me trouxe. O cliente geralmente sente-se elogiado quando um vendedor reserva um tempo para estudar sua personalidade e apresentar mercadorias condizentes. Fui a uma das maiores lojas de roupas de Nova York alguns anos atrás e pedi um terno, descrevendo exatamente o que queria, mas sem mencionar preço. O jovem que pretendia ser vendedor disse não acreditar que tivessem tal terno, mas acontece que eu havia visto exatamente o que queria pendurado em um cabide e chamei sua atenção para o traje. Ele então me impressionou ao dizer: "Oh, aquele ali é um terno muito caro." A resposta me divertiu e também me enfureceu. Por isso perguntei ao jovem o que ele havia visto que indicava que eu não tinha vindo comprar um terno caro. Embaraçado, ele tentou explicar, mas as explicações foram tão ruins quanto a ofensa original, e fui em direção à porta, resmungando comigo mesmo sobre gente idiota. Antes de chegar à porta, fui abordado por outro vendedor que percebeu, pelo jeito que eu caminhava e pela expressão do meu rosto, que eu não estava nada satisfeito. Contato digno de ser lembrado. O vendedor travou conversa enquanto eu desabafava minhas queixas e conseguiu me fazer voltar com ele e olhar o terno. Antes de sair da loja, comprei o terno que tinha entrado para olhar e mais dois que não pretendia adquirir. Essa é a diferença entre um vendedor e alguém que espanta os clientes. Além disso, mais tarde apresentei dois amigos ao mesmo vendedor, e ele fez vendas vultosas para ambos. Certa vez eu estava caminhando pelo Michigan Boulevard, em Chicago, quando meu olhar foi atraído por um lindo terno cinza na vitrine de uma loja masculina. Eu não tinha intenção de comprar o terno, mas fiquei curioso para saber o preço. Então abri a porta e, sem entrar, apenas enfiei a cabeça e perguntei ao primeiro homem que vi quanto custava o terno na vitrine. Seguiu-se uma das manobras de venda mais inteligentes que já observei. O vendedor sabia que não poderia me vender o terno a não ser que eu entrasse na loja. Então disse: "O senhor poderia entrar enquanto eu verifico o preço." Claro que ele sabia o preço, mas foi a maneira de me desarmar do pensamento de que ele pretendia me vender o terno. Claro que eu tinha que ser tão educado quanto o vendedor. Então falei: "Certamente", e entrei. O vendedor disse: "Venha por aqui, senhor, e buscarei a informação." Em menos de 2 minutos me vi parado em frente a um provador, sem casaco, me preparando para provar um casaco igual ao que tinha observado na vitrine. Depois que vesti o casaco, que serviu quase que perfeitamente, o que não foi por acaso, mas graças aos olhos aguçados de um vendedor observador, minha atenção foi atraída para o toque suave e macio do tecido. Passei a mão para cima e para baixo pelo braço do casaco, como vi o vendedor fazer enquanto descrevia o material. Nesse ponto perguntei o preço de novo e, quando foi dito que o terno custava apenas $50, fiquei agradavelmente surpreso, pois tinha sido levado a acreditar que fosse muito mais caro. Entretanto, quando vi o terno na vitrine,
Meu palpite havia sido de que custasse cerca de $35, e duvido que tivesse pago aquilo tudo se não tivesse caído nas mãos de um homem que sabia como mostrar as vantagens de um terno. Se o primeiro casaco que provei tivesse sido 2 números maiores ou pequeno demais, duvido que ocorresse qualquer venda. Não obstante todos os ternos de pronta entrega vendidos nas melhores lojas serem ajustados para servir no cliente, comprei o terno no impulso do momento, como diria um psicólogo. E não sou o único homem que compra mercadorias movido por esse impulso. Um pequeno deslize da parte do vendedor teria posto a perder a venda do terno. Se ele tivesse respondido $50 quando perguntei o preço, eu teria dito obrigado e seguido meu caminho sem provar o terno. Algum tempo depois comprei mais 2 ternos do mesmo vendedor e, se hoje morasse em Chicago, haveria grandes chances de comprar ainda outros ternos dele, pois sempre me mostrou trajes compatíveis com minha personalidade. A loja Marshall Field, de Chicago, cobra mais pelas mercadorias do que qualquer outra loja de seu tipo no país. Além disso, as pessoas têm conhecimento de que pagam mais e ficam mais satisfeitas do que se comprassem em outra loja por valor menor. Por quê? Bem, existem muitas razões. Entre elas o fato de que tudo comprado na Field que não for inteiramente satisfatório pode ser devolvido e trocado por outra mercadoria, ou o valor da compra pode ser reembolsado, como o consumidor preferir. Qualquer item vendido na Field é acompanhado de garantia. Outra razão pela qual as pessoas pagam mais na Field é que as mercadorias são expostas e mostradas com mais destaque do que nas outras lojas. As vitrines da Field são verdadeiras obras de arte, como se fossem criadas apenas em nome da arte e não para vender produtos. O mesmo é válido para os artigos expostos dentro da loja. Existe harmonia e agrupamento apropriado de mercadorias por todo o estabelecimento, e isto cria uma atmosfera muito mais, do que apenas imaginária. Uma outra razão para a Field poder cobrar mais por seus produtos do que qualquer outra loja é a seleção e supervisão cuidadosa dos vendedores. Raramente se encontra um funcionário que não poderia ser aceito como um igual ou como vizinho. Não são poucos os homens que conheceram garotas na Field e que mais tarde se tornaram suas esposas. Os artigos comprados na Field são empacotados ou embrulhados mais artisticamente do que o habitual em outras lojas. E essa é outra razão para as pessoas pagarem preços mais altos. Já que estamos no tema de empacotamento artístico de mercadorias, desejo relatar a experiência de um amigo que há de ser muito significativa para aqueles envolvidos com vendas, pois mostra o quanto a imaginação pode ser usada até no empacotamento de produtos. Esse amigo tinha uma cigarreira de prata muito fina, que usava há anos e da qual tinha muito orgulho por ser um presente da esposa. O uso constante havia danificado bastante a cigarreira. Ela estava entortada, amassada, com as dobradiças empenadas, etc., até que ele decidiu levá-la à joalheria Caldwell, na Filadélfia, para ser reparada. Deixou a cigarreira lá e pediu que a enviassem ao seu escritório assim que estivesse pronta. Cerca de 2 semanas depois, uma caminhonete nova, de aparência esplêndida, com o nome Caldwell, parou em frente ao escritório, e um jovem bem apessoado em uniforme impecável desceu com um pacote artisticamente embrulhado e amarrado com um laço de fita. O pacote foi entregue ao meu amigo no seu aniversário, e, tendo esquecido que havia deixado a cigarreira para conserto e observando a beleza e o tamanho do objeto entregue, ele naturalmente imaginou que alguém havia enviado um presente. Sua secretária e outros funcionários do escritório reuniram-se ao redor da mesa para vê-lo abrir o presente. Ele cortou o laço e removeu o revestimento externo. Dentro havia um pacote em papel de seda, preso com lindos selos dourados com as iniciais e o logotipo da Caldwell. O papel foi removido, e eis que os olhos depararam com uma belíssima caixa de veludo. A caixa foi aberta, e, removido outro invólucro em papel de seda, surgiu a cigarreira que ele reconheceu, depois de exame cuidadoso, como a que havia deixado para conserto, mas que não parecia a mesma graças à imaginação do gerente da Caldwell. Todos os amassados haviam sido cuidadosamente reparados. As dobradiças estavam arrumadas,
e a cigarreira havia sido tão polida e limpa que brilhava como quando havia sido comprada. Um prolongado e simultâneo "oh" de admiração partiu dos espectadores, incluindo o dono da cigarreira. E a conta? Ah, foi bem cara. Todavia, o preço cobrado pelo concerto não pareceu tão alto. Na verdade, tudo que entrou na transação, pacote com papel de seda, selos dourados, laço de fita, entrega por um homem uniformizado, caminhonete de entregas nova, foi baseado em psicologia cuidadosamente calculada, preparando o terreno para o preço elevado do concerto. As pessoas em geral não reclamam de preços altos desde que o serviço ou embelezamento da mercadoria seja tal que pavimente o caminho para o preço alto. As pessoas reclamam, e com razão, de preços altos e serviço relaxado. Para mim, houve uma grande lição no caso da cigarreira. E penso que existe nele uma lição para toda pessoa que atua com vendas de qualquer tipo de mercadoria. Os bens que você vende podem de fato valer tudo o que você pede, mas, se não estudar cuidadosamente a exibição vantajosa e o empacotamento artístico, você pode ser acusado de cobrar caro demais. Na Broad Street, na Filadélfia, existe uma fruteira onde os frequentadores são recebidos por um homem uniformizado que abre a porta para eles. Ele não faz nada mais do que abrir a porta, mas faz isso com um sorriso, mesmo que seja um sorriso cuidadosamente estudado e ensaiado, que faz o cliente se sentir bem-vindo antes de entrar na loja. Essa fruteira é especializada em cestas de frutas. Do lado de fora fica um quadro onde estão listadas as datas de viagem de vários navios que saem de Nova York. O comerciante atende pessoas que desejam entregar cestas de frutas a bordo dos navios onde os amigos viajarão. Se a namorada, ou talvez a esposa, ou uma amiga muito querida de um homem vai viajar em determinada data, ele naturalmente quer que a cesta de frutas que compra para ela seja embelezada com babados e enfeites. Além disso, ele não está procurando algo necessariamente barato ou não muito caro. O comerciante de frutas tira proveito de tudo isso. Ele ganha de $10 a $25 por uma cesta de frutas que se poderia comprar na esquina por não mais de $3 a $7,50. Só que nesse caso a cesta não seria embelezada com os enfeites no valor de 75 centavos. Essa loja é um pequeno comércio, não maior do que uma banca de frutas comum, mas ele paga um aluguel de pelo menos os $15.000 por ano e ganha mais dinheiro do que 50 bancas de frutas comuns somadas, apenas porque sabe como exibir e entregar suas mercadorias de um jeito que apela à vaidade dos compradores. Isso é apenas outra prova do valor da imaginação. O povo norte-americano, e isso significa todos, não apenas os chamados ricos, é o esbanjador mais extravagante da terra, mas insiste em classe quando se trata de aparências, tais como embalagem, entregue outros embelezamentos que não adicionam valor real à mercadoria comprada. O comerciante que entende isso e aprende como misturar a imaginação com seu produto pode colher uma rica safra em troca de seu conhecimento. E muitos estão fazendo isso. O vendedor que entende a psicologia da exibição, empacotamento e entrega adequada da mercadoria e que sabe como mostrar seus produtos de acordo com os caprichos e características dos clientes pode fazer artigos comuns ter preços caros e, mais importante ainda, pode fazer isso e conservar a preferência dos clientes com mais facilidade do que se vendesse a mesma coisa sem o apelo estudado, a embalagem artística e o serviço de entrega. Em um restaurante barato, onde o café é servido em xícaras grossas e pesadas e os talheres são manchados ou sujos, um sanduíche de presunto é apenas um sanduíche de presunto, e, se o dono cobra 15 centavos por ele, está indo bem. Mas do outro lado da rua, onde o café é servido em xícaras finas e delicadas, em mesas bem arrumadas com toalhas, por mulheres jovens e bem vestidas, um sanduíche de presunto bem menor vai custar 25 centavos, sem falar da gorjeta para garçonete. A única diferença nos sanduíches é a aparência. O presunto vem do mesmo açougue, e o pão do mesmo padeiro. A diferença no preço é bastante considerável, mas a diferença no item não é tanto de qualidade ou quantidade, e sim de atmosfera.
ou aparência. As pessoas adoram comprar aparências ou atmosfera, o que é somente uma maneira mais refinada de dizer o que P.T. Barnum disse sobre um pateta nascendo a cada minuto. Não é nenhum exagero dizer que um mestre em psicologia de vendas poderia entrar numa loja comum, onde o estoque valesse, digamos, cerca de uns $50.000, e com pouquíssimo custo adicional fazer tal estoque gerar de uns $60.000 a uns $75.000. Ele não faria nada exceto treinar os vendedores quanto à forma correta de mostrar a mercadoria, depois de talvez ter comprado uma pequena quantidade de luminárias mais adequadas e reempacotado os artigos em invólucros e caixas mais adequadas. Uma camisa masculina embalada avulsa numa caixa, no tipo certo de caixa, com um pedaço de fita e uma folha de papel de seda para embelezar, pode custar os $1 ou os $1,50 mais que a mesma camisa custaria sem a embalagem mais artística. Sei que isso é verdade e comprovei tal fato inúmeras vezes para convencer comerciantes céticos que não estudaram o efeito de exibição adequada. Por outro lado, comprovei muitas vezes que não se consegue vender a camisa mais fina pela metade de seu valor se ela é removida da caixa e colocada em um balcão de pechincha com camisas de aspecto inferior. Ambos os exemplos comprovam que as pessoas não sabem o que estão comprando, que vão mais pela aparência do que pela verdadeira análise da mercadoria. Isso é notavelmente verdadeiro na compra de automóveis. Os americanos querem e exigem estilo na aparência dos carros. O que está sob o capô ou no eixo traseiro eles não sabem e realmente não se importam desde que o carro pareça adequado. Henry Ford precisou de quase 20 anos de experiência para aprender a verdade dessa afirmação e mesmo assim, a despeito de toda sua habilidade analítica, ele somente reconheceu a verdade quando forçado pelos concorrentes. Se não fosse verdade que as pessoas compram aparências mais do que compram realidade, Ford nunca teria criado seu novo automóvel. Esse carro é o melhor exemplo para um psicólogo que apela para a tendência das pessoas de comprar aparência. Embora deva-se admitir, é claro, que, nesse exemplo em particular, o carro tem um valor verdadeiro. Grandes conquistas geralmente nascem de grandes sacrifícios e nunca são resultado do egoísmo. Dei uma moeda a um mendigo com a sugestão de que investisse em uma cópia de Mensagem a Garcia, Gilberto Bardi.